Então, vamos iniciar uma nova fase do governo Vargas, que foi o governo provisório, que é o período que aconteceu desde a suposta Revolução de 30 até 34, quando foi feita uma nova Constituição. Assim que o Vargas tomou o poder do Washington Luiz, ele criou uma série de medidas para fortalecer o seu próprio poder, né? Ele dissolveu o Congresso Nacional, todas as assembleias legislativas, câmaras municipais, suspendeu a Constituição de 1891, ele passou a governar por decretos-leis, que eram leis criadas por ele e impostas, demitiu governadores e nomeou interventores de sua confiança para os estados. Ele colocou pessoas próximas a ele, geralmente do movimento tenentista. E essa medida desagradou profundamente os paulistas. Para São Paulo, ele escolheu um interventor, né, pernambucano, o João Alberto. A nomeação de um não paulista para interventor desagradou profundamente as elites paulistas, agrupadas em dois principais partidos: o PRP, Partido Republicano Paulista, que perdeu poder na Revolução de 30, e também o PD, o Partido Democrata. Esse partido, embora tivesse apoiado Vargas, não tinha conseguido espaço no seu governo. Diante disso, as lideranças desses partidos se uniram para formar uma frente única paulista, que desejava especialmente a constitucionalização do país e a nomeação de um interventor civil e paulista para o governo de São Paulo. Pressionado, Getúlio Vargas atendeu os paulistas, mas de forma parcial, né? O que ele fez? Ele nomeou um interventor paulista, mas exigiu que a metade do seu secretariado e o comandante da força pública fossem indicados pelos tenentes, que acabou intensificando as hostilidades entre Vargas e São Paulo. E aí, no meio dessa confusão, acabou acontecendo uma tragédia. 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos a tiros pela polícia durante uma manifestação antigetulista no centro da capital paulista. As iniciais dos seus nomes, né, foram postas como sigla e símbolo do movimento liderado pela elite paulista. A grande imprensa, tendo à frente o jornal O Estado de São Paulo, divulgou e incentivou o constitucionalismo, né, o movimento constitucionalista. Em 9 de julho de 32, estourou em São Paulo, sob a liderança do general Isidoro Dias e do civil Pedro de Toledo, o movimento conhecido como Revolução Constitucionalista. Ficou conhecido como Revolução Constitucionalista em São Paulo. Para o restante do país, ficou-se conhecido como Guerra Paulista. Aqui nesse slide, a gente pode ver, ó, as iniciais desses estudantes que participaram do movimento, ok? Então, vamos lá. Próximo slide, né? O estado de São Paulo foi tomado por uma febre de alistamento. Em questão de dias, dezenas de milhares de voluntários atenderam o apelo do Exército Constitucionalista. Os voluntários eram, em sua maior parte, jovens da classe média, já que a maioria das lideranças operárias se negava a engajar a luta. Eles estavam preocupados demais com a sobrevivência, os operários. Os industriais paulistas, por sua vez, entraram na guerra. Eles entraram na guerra produzindo armas, munições, veículos blindados e aviões. Né? Tinha uma campanha chamada Ouro para o Bem de São Paulo, que ganhava as ruas bandeirantes, né? Que eles arrecadavam fundos para manter a guerra. Dos estados brasileiros, em números de 20 na época, somente Mato Grosso enviou soldados e armas para ajudar o movimento paulista. Além disso, como o Porto de Santos bloqueado pelo governo federal, os paulistas ficaram isolados na luta contra um adversário que possuía um número bem maior de soldados, canhões e aviões. O governo federal tinha mais navios, mais soldados, pois vinham de vários estados do Brasil, especialmente no norte, e maior poder de fogo. Embora vitorioso, né, o Getúlio Vargas buscou o entendimento, né? Ele queria conciliação naquele momento. Ele nomeou um paulista,
o Armando Salles como interventor de São Paulo e deu andamento à constitucionalização do país. O novo Código Eleitoral de 32 concedia direito de voto às mulheres, estabelecia o voto secreto, finalmente, né? No processo de elaboração da Constituição, pensou-se nas mulheres. A primeira deputada brasileira foi a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, eleita para a Assembleia Nacional Constituinte de 33. E aí, a terceira Constituição do Brasil ficou pronta, a Constituição de 34. Né? Ela trouxe várias transformações importantes para o Brasil, como o voto secreto para impedir a fraude das eleições. Junto ao voto secreto veio a justiça eleitoral. Finalmente, foi a primeira Constituição que deu o voto feminino, as mulheres puderam votar a partir de então. Criou-se o ensino primário gratuito, de frequência obrigatória. Os jovens até 14 anos precisavam estar na escola, né? Só podiam trabalhar depois dos 14 anos, depois que fosse verificado se eles sabiam ler, escrever e contar. Além disso, promoveu o processo de nacionalização das minas, jazidas minerais e quedas d'água, né, considerados serviços essenciais, e foram conquistados os direitos trabalhistas, tão solicitados durante a Primeira República, como jornadas de 8 horas, descanso semanal obrigatório e remunerado, indenização de dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor e da mulher. As mulheres ganharam estabilidade quando estavam grávidas e depois que voltavam de uma licença maternidade, que também surgiu, elas tinham um tempinho para poder amamentar os seus filhos. Junto a esses direitos trabalhistas foram conquistadas também as férias anuais remuneradas. Então foram transformações importantíssimas para o Brasil que o Getúlio Vargas soube canalizar.